Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a esse canal. Me perdoem o áudio, esse é o primeiro vídeo, ainda vamos melhorar muito, amém? Irmãos, nosso objetivo aqui é fazer uma análise bíblica, teológica, a respeito de por que Paulo não seria da Igreja Cristã Maranata. Nós sabemos que essa é uma frase de um pastor que geralmente na aula de dons ele cita, né, como se Paulo fosse vivo hoje, ele congregaria na Igreja Cristã Maranata por diversas questões, pelos dons, pela forma como eles se movem. E nós iremos fazer uma crítica bíblica teológica a respeito disso. Nós também iremos responder a respeito se é seita, né? Nós iremos trazer o conceito aqui a respeito daquilo que é seita. Na verdade, nós não iremos afirmar, nós iremos pensar juntos sobre isso. Se há indícios de que bíblicos e teológicos que a Igreja Cristã Maranata é seita ou não. Amém? Nosso objetivo não é atacar pessoas, o nosso objetivo não é ser agressivo com alguém, não é atacar a instituição. Nosso objetivo, a causa desse canal é a glória de Deus. Existe, digamos assim, esse princípio que permeia em toda a Bíblia, de que em que tudo que venhamos a fazer seja para a glória de Deus. Geralmente nós vemos comentários, você deveria estar pregando, o que leva uma pessoa a atacar uma igreja. Mas qual é, irmãos, o nosso objetivo? É a glória de Deus. Nós acreditamos que uma boa teologia, ela glorifica a Deus. Porque quando nós temos uma teologia deturpada, é como se nós estivéssemos enxergando de uma forma turva a beleza de Deus. E a boa teologia, ela retira as escamas de nossos olhos. Amém? Então o objetivo desse canal é a glória de Deus. Deus é glorificado quando se tem uma boa teologia. E que isso resulte no nosso andar, não fique apenas em nossa mente. Amém? E nós iremos falar também sobre a verdadeira obra de Deus. Porque geralmente esse termo é usado a referência, como que eles dizem, a algo que o Espírito Santo de Deus está fazendo no meio deles. E que o cristianismo em si, ele perdeu isso, e que é algo que Deus está fazendo no meio deles. Nós iremos trazer algumas falas depois mostrando isso. Amém? Mas nós iremos falar o que é a verdadeira obra de Deus. E a verdadeira obra de Deus é aquilo que ele faz pelos séculos, através do seu Espírito Santo, usando homens. E que como Deus, através dos séculos, ele guardou a sua igreja, alimentou a sua igreja, como dizem em Efésios, Jesus é aquele que nos alimenta. E que se nós dissermos que a obra de Deus, ou que o cristianismo todo está falido, e que a obra de Deus está restrita a um ambiente, isso não ofende somente pessoas, mas isso ofende a glória de Deus. Porque é Cristo quem alimenta a sua igreja. Amém? Então nosso objetivo não é atacar pessoas, atacar a instituição. Nosso objetivo não é despregar o evangelho para alguém, não é fazer com que alguém saia da Igreja Cristã Maranata. Se você se sente à vontade, meu irmão, fique lá.
Ninguém é obrigado a concordar, né, com todos os assuntos abordados aqui. O nosso objetivo é apenas fazer uma análise. Amém? Vamos passar aqui para o próximo slide. Por que Paulo não seria da Igreja Cristã Maranata? Como nós já falamos, esse é um assunto que é trazido nos seminários e ultimamente foi trazido até a questão de reafirmando que Paulo congregaria na Maranata, porque na época de Paulo chamavam o cristianismo de seita e estão chamando a Maranata de seita, então por isso Paulo congregaria na Maranata. E essa é uma analogia que não procede, primeiro, em função do conceito de tempo de seita atrelado à época ao cristianismo. O judaísmo era uma religião, digamos assim, consolidada em sua época, e o cristianismo surgia, digamos assim, naquela época como uma nova vertente, e ali os fariseus eles diziam que essa novidade era uma seita, até mesmo por não entender a divindade de Jesus, não entender que Cristo é o Messias, até mesmo por pregar que o reino de Deus era chegado. Isso era considerado uma seita. Então, nós vemos que a analogia que se faz, em primeiro lugar, a respeito de que Paulo ele congregaria na Maranata, ele cai por terra, porque não é a mesma analogia que nós fazemos, porque os conceitos de seita que nós temos hoje como cristão é totalmente diferente de um modelo de seita que se existia por base do judaísmo. Amém? Em segundo lugar, nós queremos falar sobre o princípio do amor cristão versus o exclusivismo. Se você se ofende com essa palavra exclusivismo, leia ou entenda como individualismo. E nós podemos dizer que, de certa forma, há um individualismo que permeia quase que todas as pregações da Igreja Cristã Maranata. Há um individualismo que permeia as doutrinas, Há um individualismo que permeia na escola bíblica dominical. E nós iremos trazer algumas falas aqui mais tarde a respeito do que os pastores falam e que nós, dentro de uma ótica bíblica, dentro de uma ótica teológica, nós enxergamos como individualismo. Nós iremos antes falar a respeito do amor cristão. O que é o princípio do amor cristão? Paulo, em Romanos 12, versículo 9, ele diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amém? O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está falando a respeito do amor cristão. Paulo está falando a respeito que todo cristão deve amar outro cristão. E na época existia, digamos assim, somente o cristianismo, não existia ramificações do cristianismo no sentido de denominações, mas essa palavra ela é viva para nós a respeito de que se encontrarmos qualquer cristão que tenha a obra regeneradora de Cristo, nós devemos amá-lo.
E nós devemos amá-lo também os nossos inimigos. Mas o que Paulo está falando aqui é a respeito do princípio do amor cristão. Paulo, ele diz que esse amor ele tem que ser sem hipocrisia. Paulo diz que através desse amor devemos detestar o mal e apegar ao bem, e nós devemos nos amar com um amor fraterno, dando honra uns aos outros. E apesar de grandes ramificações denominacionais, hoje, um cristão que encontra outro cristão lhe deve amor, e o amor cristão, assim como nós devemos também aos perdidos. Mas quando nós falamos de um amor cristão, nós estamos falando de duas pessoas regeneradas pelo Espírito Santo de Deus que se encontram e devem se amar. E um exclusivismo, ele exclui o amor cristão, porque o entendimento que se tem a respeito da obra de Deus é que a obra de Deus está apenas no seu meio e que não está atrelado a nenhuma outra denominação. Nós iremos falas aqui de pastores a respeito disso. Então, nós cremos que esse individualismo, ele quebra de uma forma muito afrontosa a santidade de Deus. Isso não ofende a nós, mas isso ofende diretamente a santidade de Deus. Amém? Amar também conviver com as diferenças. O apóstolo Paulo, ele sabia disso. O apóstolo Paulo, ele sempre prega uma unidade, sabendo que há diversidade. Naquilo que é essencial, nós devemos ter, irmãos, uma extrema unidade. E o cristianismo, o que pessoas regeneradas, o que diversas denominações têm de forma que se deve trazer essa unidade, a maior coisa que se tem é Cristo. Então, Cristo é o maior fundamento do amor cristão, da unidade cristã. Alguns outros versículos que nós iremos ler posteriormente nos falam sobre isso. Amém? Então, no essencial, nós devemos ter unidade. A nossa questão mais essencial se chama Cristo. Todo cristão que é nascido de novo, ele tem Cristo. E nós sim podemos ter divergências teológicas e nós devemos nos respeitar, mas se nós temos as doutrinas elementares iguais, nós nascemos de novo, todos nós somos cristãos. Se nós cremos na Trindade, se nós cremos no Espírito, se nós cremos na fé salvadora, se nós cremos no Deus que elege, num Deus que salva, então nós somos irmãos e nós devemos amar cordialmente um ao outro. Amém? O amor cristão, ele não é um amor romântico no sentido de que se eu amo, eu devo subverter a verdade por causa do amor. E eu amo os meus irmãos da Maranata. E muito possivelmente, muitos deles não dialogariam comigo porque eu sou um ex-Maranata. E isso, irmãos, quebra o princípio bíblico, não simplesmente o princípio de uma instituição, não simplesmente um princípio de uma pessoa, mas isso quebra um princípio que o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito instituiu a nós. Amém? Então, nós fazemos isso em amor para que a verdade ela não possa ser subvertida.
Irmãos, ser cristão é buscar unidade. É buscar unidade porque nós sabemos que somos um em Cristo Jesus. Em João 17, Jesus ele fez uma oração e ele mostra o que nós falamos do que é a obra de Deus. A obra de Deus é aquilo que Deus ele faz através dos séculos, de todas as épocas, é a união de todos que creem em Cristo Jesus e nasceram pelo Espírito Santo de Deus. Jesus, em João 17, versículo 20, ele diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Não é por intermédio de uma instituição, não é por intermédio de uma bandeira, mas é por intermédio da ação do Espírito Santo por meio da palavra de Deus. Continuando, versículo 21, a fim de que todos sejam um. O objetivo de Deus é que todos os cristãos eles venham reconhecer que eles são um em Cristo Jesus. E ele diz assim: como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Ou seja, a nossa unidade, ela aponta e ela advém o poder da unidade da Trindade. Então, eu negar uma unidade é como se eu estivesse dizendo que eu não posso ser um com meu irmão, mas quando Cristo apontou a unidade, ele apontou para ele mesmo e o Pai e o Espírito. Amém? E ele diz assim, a fim de que todos sejamos um, também sejam eles em nós. Então todos nós, os que cremos, estamos em Cristo. Não há divisão. Não há divisão. Amém? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então a unidade cristã é uma pregação sem abrir a boca para o mundo. E nós devemos abrir a nossa boca para pregar ao mundo. Mas a unidade cristã é um testemunho ao mundo. Ele diz assim: tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um, como nós somos um. Então, Deus ele nos deu a sua glória, Jesus nos deu a sua glória para que nós fôssemos um. Amém? Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Então Jesus fala-nos aqui que a unidade ela nos aperfeiçoa, porque em unidade somos exortados uns pelos outros e somos exortados pelo Espírito Santo de Deus. Em unidade, quando um irmão isolado em sua espiritualidade pode ter uma experiência e pode colocar aquilo como doutrina, vem outro irmão e diz: irmão, não é assim. Em unidade somos guardados, e quando essa unidade ela é individualista em uma denominação, em um corpo, essa unidade ela traz um narcisismo, porque na verdade não é uma unidade, isso é olhar para si como uma glória. A glória que Jesus nos deu, irmão, foi sermos um. A nossa unidade, ela provém da Trindade e advém de lá a nossa força dessa unidade. Amém? Paulo em Coríntios Paulo em meio às suas cartas, ele sabia que em meio às igrejas existiam várias questões sérias, e mesmo assim ele não negava que existia um caráter de igreja e que Deus habitava ali. Paulo aos Coríntios, ele chega a dizer que os coríntios são carnais, apesar de que todos os dons habitam ali. Paulo aos Colossenses,
apesar de heresias que se estavam introduzindo ali, Paulo ele conclama aquela igreja e ele vê aspectos de Deus, da misericórdia de Deus agindo ali. Toda igreja, irmãos, toda igreja, CNPJ, ela tem falhas. Nós cremos que há uma noiva que Paulo fala, uma noiva gloriosa, sem rugas, e nós cremos que o Espírito Santo está trabalhando em nós para isso. Mas nós cremos que isso não se serve, as dificuldades das igrejas não servem para sermos sectários, para dividirmos a igreja, para dividirmos aquilo que não é e aquilo que não é. Paulo não fazia isso, por isso Paulo não seria da Igreja Cristã Maranata, ao meu ver. Amém? Então, irmãos, Paulo, ele viu pessoas, como nós vimos em João 17, pessoas que creram na palavra, nasceram de novo e buscaram uma vida mediante o Espírito e estavam buscando isso, apesar das dificuldades que ali habitavam. Quem nasceu de novo é um verdadeiro cristão. Mediante a palavra, seja conforme a Maranata diz, na palavra revelada, ou seja, na palavra até mesmo lida. Porque a palavra em si, ao meu ver, já é revelada. Nós iremos falar a respeito da palavra em outros vídeos, mas nós cremos sim que há uma cegueira que, como o apóstolo Paulo diz, permeia aquele que não é crente, e que ao ler a palavra ele não enxerga a divindade de Deus, não enxerga muitas coisas. Mas nós cremos que para aqueles a quem Deus chama, ele mesmo abre a sua palavra. Amém? Então, irmãos, essa unidade ela é para nos aperfeiçoar. Quando nós nos encontramos com irmãos de diversas denominações, nós devemos aprender uns com os outros. Jamais um deve se portar com uma soberba a ponto de se colocar num lugar em que não se possa aprender nada com o seu irmão. Isso não é bíblico. Aprender é ser humilde. O nosso Cristo Jesus, ele aprendeu a obedecer, como diz Hebreus. Ele aprendeu a falar, aprendeu a ler. Isso expressa a sua humildade. Amém? Colossenses 3. Um momento, deixa eu voltar um tópico aqui. Ou seja, irmão, se eu não tenho comunhão com o corpo, eu me isolo no corpo. Isso é uma doutrina que eles tanto batem a respeito do corpo de Cristo. Não existe membro isolado que eles falam. E isso, irmãos, é bem danoso, porque eu deixo de receber a exortação do meu irmão. Existem muitas chaves, digamos assim, em que o que Deus determinou para que comunicasse a minha vida fosse meu irmão. Então, quando eu me isolo, eu peco contra Deus. Colossenses 3, versículo 10 diz assim: E vos revertistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos, acima de tudo. Isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Meus irmãos, o que ele está dizendo aqui? Se você nasceu de novo, meu irmão, e você vive em função de Cristo, você vive
contemplando e conhecendo a imagem de Cristo, conhecendo e contemplando a imagem de Cristo. Então, se você é nascido de novo, para você não pode existir grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. O que ele está dizendo, se você nasceu de novo, irmãos, não há divisão no cristianismo. Não há rico, não há pobre, não há judaísmo, não há pessoas gentios no sentido que não se circuncidam, perdão pela minha língua presa. Não há bárbaro, não há escravo nem livre. Deus, ele coloca todos os cristãos de forma igual. Por quê? Porque Cristo é tudo em todos e diante deles, os olhos de Deus, não existe ninguém maior do que ninguém, seja qual for a sua posição social, sua cor, seja qual for a sua denominação. Se ele nasceu de novo, Cristo é o motivo suficiente para eu ser igual ao meu irmão e estar diante dele em igualdade. Amém? Então, Paulo ele coloca o amor acima de tudo. O amor, irmãos, está acima do conhecimento, porque se eu apenas conheço, eu posso me ensoberbecer e me isolar, e nós não estamos secularizando o conhecimento, não, nós devemos buscar, mas um conhecimento sem amor ele é soberbo. O amor, como Paulo diz em Coríntios 13, ele está acima de dons. Acima de dons, meu irmão. Não há nada que quebre este princípio. Nenhuma doutrina de corpo, nenhuma doutrina de clamor pelo sangue de Jesus, e nós iremos falar de cada uma delas. Nenhuma doutrina, não, nada quebra o princípio do amor cristão. Cristo é motivo suficiente para nós nos amarmos, apesar de discordâncias teológicas. Amém. Eu vejo muito isso a respeito no pastor Solon. O pastor Solon ele já entrevistou diversas pessoas em que há discordância com ele, e é como se ele dissesse: aqui fora você não é obrigado a concordar com tudo conforme eu penso. Aqui fora a gente pode se amar apesar de nossas diferenças. Amém? Então, irmãos, toda denominação ela deve saber que ela é muito pequena diante de toda a verdade de Deus. Todo CNPJ deve saber disso. Ela é muito pequena para que Deus possa habitar somente ali. É limitar Deus, é colocá-lo numa caixa. Seja qual for a denominação, seja reformado, seja pentecostal, seja carismática, seja assembleia, presbiteriana, batista, nós devemos aprender uns com os outros, inclusive com seus erros e acertos. Se você acha que não tem nada a aprender com seu irmão, isso soa soberbo. O evangelho que é vivido, irmãos, de forma individualista, exclusivista, é narcisista, porque ele deixa de ver a mão de Deus operando no resto do corpo de Cristo. Em 1 João, esses versículos eles são muito sérios, irmãos. Ele diz: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. E em outro momento, apóstolo João ele diz que ele reconhece uma obra genuína de Deus se aquela pessoa ela ama o seu irmão. Ele diz que aquele que ama o seu irmão passou da morte para a vida e já não está em trevas.
Amém? Então, irmãos, isso de certa forma é encarado como um partidarismo. E Paulo, ele sempre condenou o partidarismo, seja em Coríntios, seja em Filipenses. Ah, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Não, Jesus é tudo em todos. Jesus é tudo em todos. A divisão ou facção, como está, dependendo da tradução, é uma obra da carne, conforme Gálatas 5. E lembrando que Jesus nos orientou que uma casa dividida, um reino dividido, uma família dividida, ela não subsiste. Em Marcos 9:38, os discípulos eles viram um homem expulsando demônios pelo nome de Jesus e eles proibiram de fazer aquilo porque eles não estavam seguindo ele. Eles. E Jesus disse: não proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome. E logo em seguida posso falar mal de mim, pois quem não é contra nós é a favor de nós. O cristianismo verdadeiro, ele exalta, digamos assim, não a individualidade, não é, você precisa seguir os meus dogmas, você precisa seguir a minha doutrina para você ser aceito, você precisa seguir, não, você precisa do nome de Jesus, você precisa nascer de novo, e você é um tanto cristão como eu. Amém? Jamais podemos nos achar como detentores de algo porque Jesus ele não nos fez assim. Essa passagem de Marcos nos afirma isso. O cristianismo ele é universal. Há irmãos na China que eles congregam escondidos, em que eles não têm doutrinas tão definidas, porque eles só têm partes da Bíblia, folhas da Bíblia, e eles vivem em muito poder. O poder, meu irmão, do cristianismo está no nome de Jesus. Amém? O poder do cristianismo está no nome santo de Jesus. Nós iremos falar agora. Esse vídeo vai continuar em outro, não irá para terminarmos, já está em 33 minutos. Mas nós queremos falar algumas falas aqui para terminar a respeito dessa questão do exclusivismo. Certo pastor, no dia 12/10 de 2025, você pode procurar no seminário de senhoras, ele falou: nós não precisamos perdoar alguém que saiu. O perdão é para irmãos. As pessoas dizem ter que ter amor por eles, orar por eles. De jeito nenhum. A palavra de Deus diz: nem sequer com os tais comais saíram de nós porque não eram dos nossos. O que nós podemos, irmãos, dentro de cada um da sua consciência, presumir com este argumento? E dentro da minha liberdade eu posso concluir, analisando esse discurso. Olha só o que ele diz: nós não precisamos perdoar alguém que saiu, o perdão é para irmãos. Então alguém que sai da igreja cristã Maranata deixou de ser irmão. Nós temos que ter amor por eles, orar por eles de jeito nenhum, ou seja, é se negado aquilo que nós falamos. O evangelho, ele não está em nossa possessão, mas ele está no nome de Jesus.
nem sequer aos tais comais. O pastor ele cita a respeito das heresias que haviam em determinada época do cristianismo. Nós iremos depois adentrar em versículos por versículos, mas esse é o problema de não se estudar a teologia, de não fazer uma exegese séria do texto. E o texto ali, ele está falando a respeito daqueles que são hereges. E nós gostaríamos de perguntar qual é a heresia que alguns de nós pregamos, ou se pode ser generalizado a todos que saíram. Fica a reflexão, meus irmãos. Então, nem sequer a tais comais não é aplicado a alguém que sai da denominação. Não, pessoas podem sair. A autoridade lá não está conosco a respeito de sermos donos a respeito de algo, detentores de uma verdade. E elas podem congregar em outras denominações, sem heresias, e elas podem ali continuar prosseguindo a sua fé e continuarem sendo irmãos. A Circular 46 de 2010, ela diz assim: por último, se alguém resolver sair do nosso meio, seja por exclusão ou por decisão pessoal, sabemos que não levará Jesus, nem o Espírito Santo, nem a Igreja fiel. E isto serve de advertência para que ninguém se precipite, levados por enganos em decisões pessoais de terceiros e responsáveis em certos casos que levam a derrocada à vida espiritual. Meus irmãos, observemos essas palavras. Se em sua opinião isso não diz a respeito de exclusivismo, individualismo, eu respeito, mas para mim isso aqui está claro. Quem sair do nosso meio não leva Jesus, Espírito Santo e Igreja fiel, que é algo que nós iremos abordar também em próximos vídeos. Amém? Nós vemos que há uma generalização do cristianismo. Nós vemos isso na escola bíblica dominical. Nós vemos isso em seminários. Pastor Amadeu, no seminário de principiantes, perdão por falar o nome, mas é público, está por aí, a não ser que eles apaguem, e não há problemas em falar nome. Nós não podemos ofender pessoas, e com muito respeito, pastor Amadeu, mas essa frase dita que soa para mim, apenas para mim, olha a frase que ele diz: eu vejo pessoas postando ou colocando versículo, guardei a fé. E pessoas que saíram do nosso meio. Não, eles não guardaram a fé. Amém? Se alguma dessas datas estiver em desordem, nós iremos retificar depois nos comentários. Amém? Pastor Amadeu, ele diz: essa é a diferença da obra e do cristianismo. O cristianismo, ele vive uma grande crise. Então, nós vemos que há uma generalização do cristianismo. Em escola bíblica dominical, o pastor Gedeuti, no dia 30/3, ele cita nomes de igreja batista, presbiteriana, e entre outros. E como nós falamos, o pastor Diniz Cipreste, em certos programas de jovens recentes, ele diz que a igreja não fala nomes de outra igreja, e no dia 30/3, o pastor Gedeuti citou vários nomes. Falou de igreja presbiteriana, batista, Assembleia de Deus. Há uma generalização do cristianismo, e ele diz: e nós surgimos no meio disso. Como se aquilo que
estivesse ali, fosse um cristianismo derrotado, deturpado, e que Deus fizesse algo novo e que fosse a eles somente. No dia 6/4, ele volta a falar a respeito de outras igrejas. Ele usa inclusive a fala: não gosto de falar Igreja Cristã Maranata porque é algo que parece somente nosso. Só que quando ele diz isso, e eles também gostam de usar a frase: não é denominacional, não é sobre placa de igreja. Essas frases, para mim, são anuladas quando eles falam essas outras frases, porque elas são contraditórias, no mínimo contraditórias. Amém? Então, no dia 6, ele volta a falar de outras igrejas. E ele diz assim: saímos de um lixo religioso. Ele fala que essas outras igrejas não aceitaram um projeto de Deus. Falou que Simonton desejaria ser batizado pelo Espírito Santo. E falou: não é questão para nós julgarmos, sendo que já estava julgando. E as histórias de igrejas ali são totalmente distorcidas. Nós iremos, não distorcidas, perdão pela palavra, mas são equivocadas. Nós iremos falar a respeito de como essas igrejas surgiram, porque como ele apresentou ali é de uma forma estranha. Hoje há um movimento muito forte nessas igrejas tradicionais de pentecostalização. Nós podemos dizer que hoje essas igrejas, elas são em sua maioria carismáticas, elas creem e desfrutam de dons espirituais, elas creem e desfrutam do batismo do Espírito. E há sim algumas divergências de como eles atuam, mas nós cremos. E ele cita: Maranata para nós não é uma placa de igreja. Mas logo em seguida ele cita outra denominação e diz e cita que essa denominação está assistindo eles em seu programa dominical e diz: eles estão entendendo a obra. Ou seja, para mim essa frase não é sobre placa de igreja, é anulada por outras frases. A generalização da teologia, a frase costumeiramente usada, o mal do cristianismo foi a teologia. E nós iremos falar, irmãos, de teologia, como ela é importante para nós. Amém? Perdão, a data que o pastor Loureiro falou, eu não tenho, mas foi em uma mensagem chamada O Segredo que foi revelado num canal chamado Vivendo pela Palavra ICM. Ele diz: guardei a fé. Vejo pessoas que saíram do nosso meio postando isso. Você não guardou a fé. Amém? Na minha opinião, essa doutrinação ela é quase que em toda escola bíblica. Se você não acha isso exclusivismo, meu irmão, tudo bem, meu papel não é convencê-lo, mas estou aqui expressando a minha opinião e isso não é crime diante da lei dos homens. E nós temos aqui, irmãos, um teste de exclusivismo. Se o exclusivismo ele é real, nós temos algumas perguntas aqui para eles. Você realizaria um casamento de um batista carismático, de um batista que crê nos dons espirituais,
que é batizado no Espírito, e num homem que seria dessa igreja batista, e numa mulher da Maranata, sendo que eles conversaram e depois decidiram congregar na igreja batista, será que algum pastor ele permitiria isso? Ou ele entenderia que esses irmãos eles seriam filisteu, amalequita, ou não seria da parentela, sendo que a parentela é a Igreja Cristã Maranata? Por acaso se permite casamento com irmãos de outra denominação? Outro teste: aquele que sai da instituição é taxado como caído? Ou ele pode viver a sua fé em outra comunidade em paz? Outro teste: é permitido uma amizade profunda de pastores com pastores de outra denominação, ou é incentivado essa união buscando aprendizado, relacionamento entre diversas denominações, lembrando cristãs ou doutrinas elementares em comuns? Esse é alguns dos testes que nós podemos dizer, meus irmãos. Lembrando que discordar não é crime. Lembrando que a ICM ela reduz, generaliza o cristianismo fora, mesmo crendo que existe poucos servos fora. Porque, de certa forma, ele diz, há alguns servos fora, há alguns que guardaram alguma coisa. Mas cristianismo bom no sentido de igreja, no sentido de serem também um servo de Deus, alguém que guarda a palavra de Deus. Nós não vemos isso. Nós não vemos isso, irmãos. Nós vemos que a revelação foi dada a eles em meio a um cristianismo caído. Foi isso o testemunho dado no dia 30/3/2025. Irmãos, o exclusivismo, o individualismo, ele ofende a Cristo, pois é Ele quem alimenta a igreja, é Ele que é o noivo de todo o corpo. Nós temos o mesmo Espírito, nós temos o mesmo batismo, nós temos a mesma fé, nós pertencemos ao mesmo corpo e nós temos o mesmo Deus e o mesmo Senhor. Então, portanto, devemos nos amar. Amém? Ficamos por aqui, meus irmãos. Deixa eu ver somente os tópicos aqui. Nós iremos falar, dentre os outros tópicos, num próximo vídeo, a respeito desse tópico. O questionamento é encarado como enfermidade espiritual. Nós iremos falar como tratamento com os membros e o sentimento de messianismo. Amém? Grande abraço, meus irmãos. Fiquem na paz. Lembrando que tudo é com muito amor. Se você não concorda, fique em paz. Amém? Meu objetivo é apenas trazer uma visão bíblica e teológica a respeito disso. Amém?